Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Enquanto ela seja a menor de todas as sementes, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir sentando e cantando. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Essas duas parábolas que Jesus contou e que é o evangelho de hoje, vem nos trazer um grande esclarecimento. Porque olhando para a situação concreta do mundo, da vida, da nossa vida, a gente vê quanto mal, quanta injustiça, quanto sofrimento, quanta dor, quantos contratempos, quanta violência, quanta mentira, quanta hipocrisia, quanta corrupção, quanta devassidão, depravação. Parece que tudo se estragou, né? Parece que tudo se estragou e não tem mais jeito e não tem mais conserto. E muitas vezes na nossa vida, na sua vida, a coisa ficou de tal maneira, os problemas pegaram de tal jeito e a complicação se fez na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito. E Jesus vem dizer hoje para nós que o reino de Deus, e o que é reino de Deus? Reino de Deus é reino de Deus. É Deus reinando, é Deus governando. E o que Deus é o bem, Deus é a felicidade, Deus é o amor, Deus é a alegria, Deus é a paz. Deus é o bem, é todo o bem. O oposto do mal que a gente vê. E Ele veio trazer este reino. Não foi à toa que Jesus veio. Não foi à toa que Jesus tornou-se Ele a própria semente deste reino. Ele tornou-se a semente desse reino. Não foi à toa que um pouquinho antes da sua paixão, o próprio Jesus disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, se ele não cair, ele não se multiplica, ele vai terminar. Mas se ele cair na terra, se ele morrer, que beleza! Dali vem o trigo, dali vem a espiga de trigo, dali vem não sei quantos grãos de trigo. E é isso que está falando esta parábola, o reino de Deus. E agora nós já entendemos melhor.
A semente do reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus que foi macerado, pisado na sua paixão, na sua crucifixão, na sua morte, que para os seus inimigos eles acabaram, eles arrasaram com Jesus. Ele não tinha mais condição, até o corpo dele ficou uma miséria só. O que fazer com aquilo? Mas que maravilha, ao terceiro dia ele ressuscita. Meus irmãos, a semente do reino é justamente Jesus, morto deste jeito, mas ressuscitado, e que permanece ressuscitado, que foi arrebatado pelo Pai, que foi levado para o reino, está lá sentado no seu trono, e nós aguardamos a sua vinda, e é certo que ele virá como Rei, como Senhor, com toda a glória, para trazer o seu reino e para mudar todas as coisas. E esta semente está nesta terra. Jesus está no céu, mas ao mesmo tempo ele quis ficar, e uma das formas com as quais ele quis ficar no meio de nós, no meio dos problemas, ele não quis fugir dos problemas que nós enfrentamos. Ele não quis fugir desse vale de lágrimas, como nós dizemos na Salve Rainha. Ele não quis fugir desta cova dos leões, onde nós permanecemos ainda, porque é certo que o mal existe. Eu não estou dizendo que o mal não existe, o mal existe. E que os maus existem. Mas o que Jesus está dizendo para nós hoje, essa semente, que é Ele mesmo, o seu Evangelho, o seu reino, parece que uma coisinha de nada, né? Como a semente de mostarda, que é um pozinho. Até quem já viu a semente de mostarda, ela fica um pozinho, e cada uma daquelas partículazinhas pretinhas é uma sementinha. Você diz, o que vai fazer isso aqui? Esse pozinho jogado na terra não vai fazer nada. Mas Jesus diz, não, é ao contrário, embora seja a menor de todas as sementes, vai crescer, vai tornar-se uma árvore, diz aqui, e até ao menos os pássaros virão, farão ninhos, para dizer, essa semente que parece ser nada, que não vai dar nada, é ao contrário, ela vai dar tudo. E aí que está o Senhor dizendo a você, acredite meu filho, acredite minha filha, eu estou neste mundo, e eu estou presente nesse mundo como esta semente, você não percebe, mas eu estou transformando todas as coisas, eu estou mudando todas as coisas, eu estou fazendo novas todas as coisas. Paciência, espera, porque assim como nós temos que ter paciência com a semente semeada, já imaginou alguém que semeia lá na sua horta, alface, rúcula, não sei quantas coisas que a gente semeia ali na horta, e você na impaciência vai lá cavar a terra para ver se está produzindo o mesmo, quer dizer, você vai estragar tudo. A sementinha que estava começando a brotar, você vai mexer na terra, você estragou tudo, daí não vai dar nada. Assim como quem planta, tem que ter paciência, vai regando, 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 daqui a pouquinho brota aquele brotinho, ainda você vai ter que ter paciência, e vai crescer, daqui a pouco vai tornar-se aquelas cabeças de alface, e muito mais se é uma árvore, você vai ter que ter mais paciência, a cabeça de alface, o almeirão surge rapidinho, mas uma árvore é uma árvore, o reino de Deus é o reino de Deus, e só Ele sabe quanto tempo precisa, e quanta luta precisa, para o reino de Deus chegar a ser aquilo que é, mas a certeza que Jesus nos dá, o reino de Deus já está no meio de vós, o reino de Deus já está na sua casa,
já está na sua família. O reino de Deus está em você. Porque muitas vezes nós nos sentimos uma contradição, né? Essa mistura de bem e de mal não existe só no mundo, não. Existe em nós também. Porque onde é que está a violência do mundo? Está em nós. Onde é que está a maldade do mundo? Está em cada um de nós. Onde é que estão as mentiras, as hipocrisias do mundo? Está em cada um de nós. E aí que está. Nós somos o canteiro de todas as coisas más que há no mundo, mas graças a Deus, assim como nós vemos que em nós não existe só mal, graças a Deus, mas nós vivemos agora essa mistura de bem e de mal. Mas a certeza que Jesus nos dá, o mal vence. Aliás, errei tudo. O bem vence, o mal parece que vence. Até foi bom eu ter errado, porque a impressão que a gente tem é que o mal é que vence. A gente fica tão acostumado, né, que eu acabei errando e dizendo que o mal vence. Não, é só aparência. Jesus tem aquela outra parábola onde ele diz que o pai de família foi e semeou no seu quintal, no seu campo, semente boa de trigo, mas veio o inimigo. E daí Jesus explica, veio o inimigo, e você sabe quem é o inimigo? E ele então veio e semeou joio no meio. E quando os empregados foram ver, eles eram bons agricultores, logo perceberam que no meio do trigo havia joio, até quiseram acabar com tudo logo. O pai de família disse, não, se vocês quiserem acabar com o joio, acabarem com o mal, vocês vão acabar arrancando também o trigo. Mesmo em nós, se nós quisermos acabar logo com todo o mal que existe em nós, nós vamos acabar com tudo, só se matar você. Assim como Deus tem paciência em ir fazendo com que o bem vença dentro de você, e que o bem vá transformando o mal em bem, e aí está o mais bonito. Até os seus defeitos podem ser transformados, até a sua teimosia. Talvez você seja aquela pessoa teimosa, mas teimosa mesmo. Isso pode tornar-se depois força, garra, coragem, ânimo, uma pessoa que não se deixa quebrantar por nada. O que era teimosia tornou-se agora força, firmeza. E Deus é capaz disso. E a semente que é Jesus, e com a qual nós estamos, e que nós recebemos em cada comunhão, na missa, e que nós recebemos na forma de palavra, na missa, mas em casa também, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos. Esse Jesus semente do bem, esse Jesus semente do reino está em nós, dentro de nós, transformando tudo. Está em você, meu irmão, transformando tudo. Você não é um caso perdido, não. A semente do reino, a semente Jesus está em você. Diga comigo, eu não sou um caso perdido. Ao contrário, a semente Jesus, morto, mas ressuscitado, crucificado, mas ressuscitado e glorioso, está em mim, fazendo novas todas as coisas, transformando o bem, o mal em bem, transformando o mal em bem. Essa semente de Jesus está na sua casa, na sua família. Parece mentira, né? Mas está. Não é mentira, é verdade. Está transformando todas as coisas. Acredite. Assim como nós vamos ter a vitória final, nós vamos vendo vitórias, 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 vitórias. Quantas vezes os nossos filhos nos deram trabalho, os nossos filhos nos deram as maiores dores de cabeça, os nossos filhos nos decepcionaram.
Mas quantos dos nossos filhos se transformaram e quanto cada um dos nossos filhos vem se transformando? Verdade ou não é? Também no seu casamento, também na sua vida. Meus irmãos, assim como a sementinha que parece ser nada, assim como o fermento no meio daquela massa que parece ser nada, está misturado com a massa, se perdeu, sumiu, mas a massa vai sendo fermentada, 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 depois sai aquele bolo gostoso, aquele pão gostoso que todo mundo gosta de comer, e sem fermento não tem gosto, não é verdade? É uma massa dura, pesada. As sementes do reino de Deus, a semente Jesus está agindo em cada um de nós, está agindo na nossa casa, na nossa família, está agindo no mundo, está agindo no Brasil, está agindo na sua cidade. Ainda ontem eu estava no Rio de Janeiro e pregando para eles eu dizia, com tudo aquilo que o Rio tem, não é? Eu não preciso descrever, você sabe quantas coisas ruins acontecem no Rio, no meio daquela beleza que é o Rio de Janeiro, no meio daquele povo lindo e bom que é o carioca, mas quanto mal naquela cidade. Eu dizia a vocês, a impressão é que tudo está perdido e que essa cidade não tem solução, e que essas favelas não têm solução. Não, é o contrário. E dizia para eles, quem é que está no mais alto do Rio de Janeiro? Quem é que está dominando lá na altura o Rio de Janeiro? E claro, o carioca sabe muito bem disso, mas você sabe também, lá no alto, no ponto mais alto do Rio de Janeiro, quem é que está? O Cristo Redentor. O Cristo Redentor. E Cristo Redentor vem de redenção. A redenção está acontecendo, meu irmão. E na sua Rio de Janeiro, essa Rio de Janeiro, que é você, nessa Rio de Janeiro que é a sua família, que é a sua casa, nessa Rio de Janeiro que é o seu bairro onde você mora, seja em que lugar for, na sua cidade, quem domina a sua Rio de Janeiro é o Cristo Redentor que está fazendo a redenção em você, que está fazendo a redenção na sua casa, na sua família, que está fazendo a redenção no seu bairro, que está fazendo a redenção na sua cidade. Tenha certeza, a última palavra não é do mal. Pelo contrário, o mal vai apodrecer. E todo mal, qualquer mal, imagine qualquer mal, o mal que atingiu você, a dor que atingiu você, o problema que atingiu você, as maldades que atingiram você, as calúnias, as traições que atingiram você, que apunhalaram você pelas costas, todo mal vai apodrecer, como aquele cinto do profeta de que falou a primeira leitura. Deus fez de propósito, mandou que Jeremias pegasse um cinto, e um cinto é uma coisa forte. Ninguém pega um cintinho qualquer que vai apodrecer daqui a pouco, mas aquele cinto que segurava realmente a roupa, não era apenas enfeite, colocado lá na fresta da pedra, na beira do rio, por causa da umidade. Quando Deus mandou Jeremias voltar, quando ele chegou lá, o cinto estava podre, desmanchando de podre na mão dele, não servindo para mais nada. O mal é como o joio, ele se ostenta, ele se mostra forte, mas o mal vai apodrecer como o cinto. Quem vai vencer é o bem, e é Jesus que nos dá esta certeza hoje. E você sabe que justamente a Bíblia termina com a vitória final. A Bíblia começa com o paraíso, mas logo depois a Bíblia é obrigada a contar o que houve com o pecado, a entrada do pecado no mundo. Mas como é que vai terminar essa história em que veio o pai de família, que é Deus, que é o Pai, que semeou a boa semente no seu campo, e o trigo estava ali, mas que veio o inimigo e semeou o pecado, que é o joio.
Como é que termina essa história? Com a vitória do joio? Não, tanto quanto Jesus diz que no final dos tempos, os anjos virão, arrancarão o joio, o trigo estará por baixo, e o joio vai ser jogado na fornalha para queimar, porque se não queimar aquele joio, ele vai brotar de novo. Então eles não deixavam o joio por ali não, porque joio é nocivo. Ele vai cair no campo de novo, as sementes de joio vão voar e vão pegar no campo e vai nascer de novo. Então eles pegam e põem o joio no fogo, o joio vai ser jogado no fogo. O mal, que é o demônio, a semente do mal, que é o demônio, vai ser jogada no fogo, definitivamente, e não vai poder mais sair do precipício do inferno, onde será depositado. Mas por baixo estará o trigo. E como é que termina então o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse? Termina assim. E João viu, e ele disse: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que é para a Bíblia é o símbolo do mal, já não existe mais. Repito, a palavra mar, a realidade do mar, era para eles naquele tempo a habitação dos monstros marinhos. Então era o símbolo do mal. E o que diz a palavra de Deus? O mar, que nós podemos dizer o mal, já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, portanto um mundo novo, a terra nova e os céus novos, e o povo novo, que é o mais importante, porque uma cidade não é vazia, uma cidade tem um povo. Eu vi então a nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. O que hoje é apenas semente, gente, um dia será a realidade de Deus vivendo conosco e nós vivendo com Deus. Ele vai morar junto deles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. O maior mal, que é a morte, não existirá mais. Se a morte, que é o pior de todos os males, não vai existir mais, nenhum mal vai existir. E veja, continua dizendo, além de dizer que enxugará toda lágrima dos seus olhos, além de dizer que não existirá mais a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem pranto, nem dor, porque as coisas passadas passaram. E aquele que está sentado no trono, portanto o vitorioso, disse: eis que faço novas todas as coisas. E veja, ele não disse: eu farei novas todas as coisas. Aqui está o resultado final. E o Senhor dá o resultado do jogo antes do jogo começar, ou durante o jogo. Você já imaginou, nós estamos jogando, e alguém que é capaz, tem essa possibilidade, já dá o resultado do jogo, e claro, até para o time que parece que está perdendo, ou está perdendo mesmo, a notícia é que vocês vão ganhar. E dá até o número de pontos, ou de gols. É claro que aquele time que está até desanimado, que até está achando que vai perder, ou está perdendo mesmo, ele se reanima e entra em luta, e vai e joga dentro das regras. Ele sabe que embora o inimigo, o adversário, esteja jogando sujo, e derrubando, e dando canelada, e tentando quebrar e machucar a gente, mas nós temos a certeza da vitória. Nós jogamos jogo limpo, escapamos do inimigo, não nos deixamos atingir pelo adversário de maneira nenhuma, e jogamos até o fim, na certeza de que vamos vencer, e vencemos.
Meus irmãos, a vitória já é certa. A vitória já é certa. Jesus já deu o resultado do jogo, só que agora é preciso jogar a partida inteirinha. A partida inteirinha. Mas tenha certeza, diga comigo, a semente que é Jesus está em mim. Está na minha casa. Está na minha família. Está na minha comunidade. Está no meu bairro. Na minha cidade. Está nesse Brasil. Está nesse mundo. E Ele é o vitorioso. O vitorioso em mim. O vitorioso na minha família. Parabéns. Diga parabéns para você mesmo. Parabéns, você é vitorioso. Primeiro para você mesmo. Você é vitorioso. O bem está vencendo em você. O bem está vencendo em você. Você não é um caso perdido. Você não é aquele cinto jogado fora porque apodreceu. Não. O bem está vencendo em você. E pode dizer para o irmão, para a irmã que está ao seu lado, parabéns. O bem está vencendo em você. O bem está vencendo em você. O bem está vencendo em você. O reino dos céus é essa semente. Jesus é esta semente. E por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Cristo Redentor domina sobre toda a situação, sobre a sua Rio de Janeiro. Quem é que domina, vencedor? O Cristo. Sobre a sua Rio de Janeiro, quem é que está dominando e vencendo? O Cristo Redentor. Parabéns pela sua redenção. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.